Meus amigos, temos uma excelente notícia para comentar. Mais uma CPI de interesse público está prestes a sair do papel. Quer dizer, além da CPMI para investigar os atos do 8 de janeiro, que já tem data marcada para ser instaurada, a princípio será no dia 28 desse mês, e que, se Deus quiser, a partir dela, nós chegaremos aos verdadeiros responsáveis pelo 8 de janeiro. Aqueles infiltrados e aqueles que, em tese, instigaram e financiaram os infiltrados, né? Tem fortes indícios, acusações e até documentos que levam a acreditar que realmente tudo foi orquestrado, tudo não passou de um planejamento feito pela esquerda, né? Afinal de contas, é a direita que quer que os fatos sejam elucidados e é a esquerda que não quer que isso seja investigado. É só ver o PT, né, e toda a sua sanha na tentativa de barrar essa CPMI. Pois bem, além dela, nós teremos agora a CPI para investigar o MST e movimentos afins que ficam Brasil afora invadindo propriedade privada. Meus amigos, este é um assunto muito sério, infelizmente pouco debatido, né? É basicamente um tabu falar contra o MST e esses outros movimentos que, na visão de muitos, são terroristas. Estes sim são terroristas porque invadem propriedade privada. E segundo a nossa Constituição, a propriedade privada é um direito sagrado, né? O que é mais grave? Você invadir propriedade pública ou invadir propriedade privada? Na minha visão, na visão de vários juristas, figuras públicas, é óbvio que é a propriedade privada, né? Coloca aí nos comentários qual é a sua opinião. O que você acha mais grave? Afinal de contas, o que foi mais grave? Invadir o Congresso Nacional ou invadir uma propriedade privada, né? Eu não defendo nenhuma das duas. Eu tô colocando aqui qual que é a mais grave, né? Juridicamente falando, não deveria haver nenhum tipo de invasão. Entretanto, as pessoas que invadiram o Congresso Nacional, os três poderes, né, a sede dos três poderes, essas sim foram tratadas como terroristas. E muitas delas estão presas até agora. Tem até casos de pessoas que não fizeram nada de errado, que estavam apenas se manifestando, né? E que inclusive estavam tentando evitar que outros manifestantes instigados, né, no calor da emoção ali, fizessem um quebra-quebra e invadissem. Tem vários vídeos circulando pelas redes sociais onde os manifestantes gritavam: "Não quebra, não quebra!" E mesmo assim, essas pessoas foram presas. Algumas dessas pessoas foram presas, né? Pessoas que estavam apenas se manifestando, que não invadiram, que não quebraram nada, que não fizeram nada de errado, foram presas, infelizmente. Foram tratadas como terroristas. Enquanto do outro lado, nós temos aí um grupo organizado, financiado, que sai Brasil afora invadindo propriedade privada, fazendo ali o que bem entender, né, o que bem quer, né, causando prejuízos imensuráveis e, infelizmente, não são tratados da mesma maneira. Ou seja, pau que dá em Chico não dá em Francisco. As duas são invasões, uma em tese mais grave do que a outra, e não tem o mesmo tratamento. Por que será? Outro ponto interessante da gente observar é que no passado, no governo Lula, por exemplo, né, nos governos do PT, tivemos aí mais de 1.500 invasões. De 2003 a 2016, 1.500 invasões. No governo Temer, foram 50 invasões. No governo Bolsonaro, 14 invasões nos 4 anos de governo Bolsonaro. E agora no desgoverno Lula, novamente, né? Só em 2 meses foram 22 invasões. 22 em 2 meses. O que isso quer dizer, meus amigos? Bom, em tese, que há financiamento a esses grupos, né? Quem é que financia esses grupos? Quem é que compra camiseta? Quem é que compra boné? Quem é que paga alimentação, transporte? Ônibus para levar essa galera? É organizada, tá todo mundo ali muito bem cuidado. Você vê o pessoal ali até meio avantajado, gordinho, né? Ou seja, tá bem alimentado, tá bem tratado. É só uma observação, não é crítica não. Esse pessoal não tá passando fome. Quem é que financia esses caras? Por que no governo Lula teve 1.500 invasões e no governo Bolsonaro teve apenas 14? Será que é porque no governo Bolsonaro não teve financiamento para essas invasões? Será? É apenas um questionamento. E estes questionamentos precisam ser feitos na CPI. É ali que o Brasil inteiro precisa ter a resposta. Quem é que financia esses grupos?
Por que no governo Bolsonaro teve apenas 14 invasões em 4 anos e nos governos anteriores do PT foram mais de 1.500 e só nesse ano, em 2 meses, foram 22. Esses e outros questionamentos precisam ser feitos e essa CPI vai trazer essas respostas pra gente. Então vejam só. Pedido de CPI do MST já tem assinaturas suficientes para ser instaurada. Olha que notícia excelente, meus amigos. Então o requerimento teve apoio de 172 parlamentares e a decisão final está nas mãos do presidente Arthur Lira. Só falta um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as recentes ocupações feitas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. A informação é do tenente-coronel Zuco, que é deputado federal, né? Autor do pedido. Até a noite de quarta-feira, ele havia conseguido as assinaturas de 172 parlamentares, uma a mais do que o mínimo necessário. O deputado argumenta que é preciso investigar o movimento com rigor, para chegar aos financiadores do que ele classifica como terror no campo. Eu vou além disso, viu? A CPMI tem apoio de integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária e teve como auxiliares os deputados Kim Kataguiri e Ricardo Salles na coleta de assinaturas. Salles foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro e ficou marcado pela afirmação de que era hora de passar a boiada ao defender mudanças infraconstitucionais na legislação ambiental, enquanto a imprensa se dedicava à cobertura da pandemia, né? E essa foi mais uma vergonha, né? Parece que o Brasil só viveu a pandemia nos últimos 4 anos, porque a mídia brasileira, quando não estava falando mal do governo Bolsonaro, estava mostrando ali o número de óbitos e coisas ruins oriundas da pandemia, não necessariamente do governo e de suas ações, né? Mas é uma excelente notícia, meus amigos. Claro, vai estar nas mãos do Lira agora, mas eu tenho informações aí de bastidores de que o Lira está inclinado a apoiar a abertura dessa CPI, tá? Porque essa realmente é um anseio da sociedade brasileira, não só dos parlamentares, da bancada do agro, da bancada ruralista, não, da sociedade brasileira. Porque é realmente muito grave o que vem acontecendo. Essas figuras do MST, elas realmente plantam o terror, ou seja, é terrorismo. Porque o homem no campo não é que nem na cidade, gente, né? Você liga para a polícia, de repente em 5 minutos tem uma viatura na tua porta, né? Dependendo da região. Não, no campo é o cara e Deus, né? Não tem quem defenda. Sabe? Chega lá uma meia dúzia de pessoas armadas, o que o produtor rural vai fazer? Não vai poder fazer nada, não tem o que fazer, né? Graças a Deus, os produtores em algumas regiões aí estão se unindo para combater esses terroristas. Esses sim são terroristas. Porque veja só, além de invadir a propriedade privada, a propriedade alheia, propriedade que foi herdada ou que a pessoa trabalhou a vida inteira para adquirir e que com muito suor, muito sustento, muito empenho mantém ali a sua terra para produzir a segurança alimentar do país, né? Para produzir alimento. Ou seja, é até um crime contra a segurança alimentar do país, é um crime contra a nação, contra o Estado brasileiro, você invadir terra produtiva. E hoje eles não estão fazendo essa diferenciação entre terra produtiva e terra improdutiva não, né? Porque toda terra é produtiva, toda terra é produtiva. Se você quiser comprar um lote de terra e deixar lá sem fazer nada, só valorizando com o tempo, meu amigo, o problema é teu, tá produzindo, tá? Isso aqui é ou não é uma democracia? Temos ou não temos a propriedade privada? Sem essa de função social, né? A função social é a que eu quero, né? A não ser que você vai fazer alguma atividade ilícita, a propriedade é tua, você faz com ela o que você quiser. Essa é a questão. Graças a Deus, a CPI aí tá andando, né? Vai sair e nós poderemos chegar aí aos verdadeiros financiadores e responsáveis por esses grupos aí que tacam o terror por onde passam. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.